Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. E é o seguinte, pra viver bem, só tem uma coisa. O que é? Hino do Corinthians! Salve o Corinthians! Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 30 de janeiro de 2023. Sem mais delongas, vamos começando a falar hoje do pós-clássico São Paulo e Corinthians. Quem errou mais na escalação? Será que o Rogério errou tanto para ser criticado, como estão criticando o Rogério por deixar o Luciano na reserva? O Corinthians, o que acontece com o Corinthians que parou no segundo tempo? Conseguiu os 2 gols no primeiro tempo, mas parou de jogar. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê o like e vamos juntos. Vamos conversar daqui a pouco com o Maravilha e com o Casagrande para saber a opinião dos dois sobre esse clássico paulista, o que eles acharam, o que vai mudar para um e o que vai mudar para o outro. Se o Rogério realmente errou, como eu acho que errou na questão do Luciano, de não escalá-lo, mas uma decisão do Rogério que eu acho que pesou muito, acho que atrapalhou o Rogério. Maravilha, boa noite Casagrande. O que vocês veem em relação a esse erro do Rogério? Até que ponto prejudica o São Paulo e até que ponto ajuda o Corinthians? Boa noite, Casagrande. Boa noite, Maravilha. Boa noite, boa noite. Em relação ao Corinthians, eu acho que ganha muita força com essa vitória no Clássico. O que é importante para um time de futebol? Vencer um rival como o São Paulo, quebrar um tabu de 6 anos que o Corinthians não conseguia vencer, e até o Romero citou nas redes sociais que voltou tudo ao normal. Então tá tudo normal mesmo, porque fazia 6 anos que o Corinthians não venceu o São Paulo. Então atrapalha um pouco o lado do São Paulo para o Rogério e favorece o Corinthians, que ganha moral com essa vitória, o que é importante para o Corinthians continuar ganhando força para o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito importante para o clube. Bem, eu acho o seguinte, o Corinthians vence em erros em que o São Paulo se atrapalhou sozinho, principalmente o goleiro Rafael. O que vai atrapalhar o São Paulo é que o São Paulo mantinha esse tabu como a única chance de manter-se na frente do Corinthians. O São Paulo não ganhou ainda do Corinthians em Itaquera. Isso sim é tabu, porque o Corinthians já havia vencido o São Paulo muitas vezes no Morumbi. E o São Paulo ainda não ganhou em Itaquera. Então esse é o tabu, que o São Paulo tem que correr atrás de quebrar, porque precisa de vencer jogando em Itaquera. Concordo com o Romero. Acho que o São Paulo, na minha visão, precisa vencer em Itaquera para depois falar em tabu. Eu também penso. O Romero disse em sua publicação que voltou tudo ao normal. Tem que citar, né? O Corinthians volta a ganhar, ganha moral. Eu acho que dá uma moral pro time, pro Lázaro também, que está começando a sua vida no Corinthians. É um treinador jovem, mas que está ainda precisando de contratações. Eu acho que ontem ele errou as substituições. Também não foi só o Rogério que errou, ele também errou, porque ele tirou o Yuri Alberto no segundo tempo, mas não tinha ninguém para colocar. Poderia ter colocado o Matheus Araújo no lugar do Rony e mantido o Yuri Alberto tentando fazer o terceiro gol. Porque se você faz o terceiro, automaticamente você dá poucas chances para o rival tentar se aproximar. E o São Paulo criou muitas chances. Perdeu um gol crucial ontem no final, que poderia ter empatado o jogo. Então, é um lance que decide qualquer partida. Ô, Maravilha, o Corinthians com essa vitória para você ganha muita força, ganha muita moral ou não? Eu acho que o Corinthians ganha uma moral elevada, principalmente porque venceu o seu maior rival, o São Paulo.
Já o São Paulo se perde um pouco no caminho porque perde um tabu de 6 anos sem perder do Corinthians no Morumbi. E o São Paulo ontem foi mal escalado, principalmente o Rogério ter colocado o Luciano no banco, ele que é o principal jogador do São Paulo, entrou ontem e fez gol. Pedrinho entrou, mas não resolveu. E o São Paulo ontem se perdeu em 2 lances que foram fatais para a vitória do Corinthians. 2 bobeiras na zaga, que o goleiro Rafael falhou no segundo gol, braço de mão de Jacaré, e o Corinthians com o Adson não tinha o que fazer, conseguiu a vitória merecidamente por 2 lances. Roger Guedes para mim foi o destaque. Eu não sei, Casagrande, você. O Roger Guedes ontem jogou muito bem. Eu acho que ele fez uma grande partida. É um grande jogador que realmente às vezes é criticado por causa disso ou daquilo. Mas quando ele precisa dele, ele se doa em campo. É um grande jogador. Ainda está um pouco discreto em algumas partidas, mas eu acho que realmente resolve. O São Paulo falhou realmente em 2 lances que poderiam ser fatais e o São Paulo poderia ter, se não tivesse tomado os 2 gols, melhor sorte. O Nestor perdeu o gol cara a cara com o Cássio, que o Cássio fechou o gol. E fora outros lances, o chute do Caleri de fora da área também foi um chute muito importante que o Cássio fez uma grande defesa. Fora isso, o Corinthians conseguiu 2 gols, que foram 2 gols achados e nada mais. E o Corinthians não pressionou tanto o São Paulo. O São Paulo estava pressionando o Corinthians, mas realmente no futebol, quem não faz, toma. E isso é do futebol. E concordo com o Romero, tá tudo normal de novo. Que é uma vitória que realmente dá moral para o Corinthians e para o São Paulo é preocupar, porque o São Paulo realmente perde um clássico e perde um tabu. Agora tem que realmente voltar às forças e esquecer o Campeonato Paulista. Esqueceu o Campeonato Paulista e focar daqui para frente, eu também acho. O Corinthians uma moral elevada, os jogadores começam realmente a ganhar ali o pós-clássico, quebrou o tabu e vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas é uma vitória muito importante para o trabalho do Lázaro. E o esforço do Corinthians, o esforço do Rony, o esforço do time inteiro tem que ser colocado na mesa. O Corinthians jogou com muita raça e isso que se espera do Corinthians. A gente vai ficando por aqui e tamo junto. E a vida que segue. E tudo voltou ao normal.